Então, gente, na aula de hoje a gente vai aprender o que é a diferença de potencial e algumas aplicações dela na nossa vida. Vamos lá para o quadro que eu vou mostrar para vocês como é que funciona. A gente já viu nas aulas passadas que um potencial elétrico de uma carga é a capacidade dela de energizar outras cargas. Então, a gente vai ver que a diferença de potencial não é um conceito muito difícil, uma vez que a diferença é de subtração de potencial. Ou seja, a gente vai simplesmente subtrair potenciais. Como exemplo, eu coloquei aqui uma pilha. Nós sempre temos que, a gente aprende que isso aqui é o polo positivo, isso aqui é o polo negativo. Mas, na verdade, isso quer dizer o seguinte, que aqui é a zona de maior potencial da pilha e aqui é a zona de menor potencial da pilha. Uma vez que temos potenciais distintos, a gente vai ter uma movimentação de carga elétrica que vai gerar energia para o nosso circuito. É muito importante também que quando a gente compra uma pilha, sempre aparece lá 1,5 volts, 2, 9, 12. O que é aquilo? Aquilo é justamente o valor da diferença de potencial. Então, eu vou fazer uns exemplos aqui para a gente entender o que está acontecendo. Vamos supor que essa pilha tem uma diferença de potencial, ou DDP, de 1,5 volts. Suponha que o maior potencial, que eu vou chamar de VA, e o menor, que eu vou chamar de VB aqui, suponha que o maior potencial seja 1 volt. VA igual a 1 volt. Quanto que é VB? Agora que entendemos que o VA é o maior potencial e o VB é o menor, a gente vai ter o seguinte, que 1,5, que é a DDP, vai ser igual a VA menos VB. Agora o que acontece? A gente substitui aqui e resolve a equação. A gente vai ter que o potencial em B vai ser igual a... A gente vai passar isso aqui para cá, vai ficar 1,5 menos 1, vai ficar 0,5. Multiplica por menos 1 dos meus lados, a gente vai ter menos 0,5 volts. Ok? Agora outra coisa importante é, nesse caso, a gente teve o VA sendo positivo e o VB sendo negativo. Mas isso nem sempre acontece. Se a gente tivesse, por exemplo, o VA sendo 2 volts, o VA sendo igual a 2 volts, a gente ia resolver a mesma equação. Só que agora a gente vai ter que 1,5 ser igual a VA, que vai ser 2 agora, menos VB. Ou seja, o VB vai ser igual a 0,5 volts nessa equação. Então, a gente vê também que é errado chamar isso aqui de polo positivo e de polo negativo, uma vez que os potenciais podem ser do mesmo sinal. A gente pode ter dois potenciais positivos ou dois negativos, o que importa mesmo é essa diferença de potencial. Agora que a gente entendeu a pilha, o que é um recurso muito importante, a gente pode passar para o campo elétrico uniforme para aprender como calcular a diferença de potencial no campo elétrico uniforme. Então, eu fiz aqui o campo elétrico uniforme e também desenhei as linhas equipotenciais. E agora, como vamos calcular? Como calcula isso? Para calcular a diferença de potencial, que eu vou chamar, agora não vou fazer de VA menos VB, eu vou chamar de U, vai ser igual, para achar essa diferença de potencial, a gente vai pegar a intensidade do campo elétrico e multiplicar por D. Mas o que é D? O D vai ser a distância entre os potenciais que você está marcando. Ou seja, D vai ser a distância de VA até VB. Com isso, a gente conclui para que serve a diferença de potencial, como calcular ela no caso de uma pilha e também como calcular ela num campo elétrico uniforme. Na próxima aula, a gente vai começar a fazer uns exercícios, então eu espero ver você lá. Até a próxima aula.